Olá, pessoal! Muito bem-vindo a esse canal. Eu, Psiquiano, estudante de psicologia, estou motivada para trazer aqui conteúdos para você que deseja simplesmente crescer, evoluir junto comigo. Então, vamos lá! Trago um assunto muito importante mesmo. Eu espero que você saia daqui hoje, desse vídeo, um pouco mais flexível, digamos assim, e menos preconceituoso. Ah, como assim menos preconceituoso? Pois é, todos nós temos sim um tanto de preconceito. E é sobre isso que iremos falar agora. Preconceito. Para você, o que é um preconceito? Você realmente sabe o que é um preconceito e por que você é uma pessoa preconceituosa? Não sai desse canal, porque hoje você vai aprender e você vai se policiar para que os seus viveres, os seus achares, enfim, a sua percepção não interfira em como você vê o mundo, as pessoas e as coisas. O que é um preconceito? A própria palavra já diz prefixo pré, que vem antes, conceito. Então, é um conceito que a gente faz o quê? Antes. Um conceito que a gente simplesmente opina, define, sem antes conhecer. E esse preconceito sempre, gente, está poluído com as nossas percepções, com as nossas visões, com as coisas que nos passaram durante toda a vida. E que a gente, infelizmente, toma como que verdade. Exatamente. Preconceito é aquilo que a gente acha de alguma coisa baseado nas coisas que a gente sabe dessas coisas. Ou seja, coisas que nos contaram desde quando éramos crianças. E que estão, sim, interferidos pela sociedade, por nossos pais, pela igreja, pelo mundo que nos cerca. E é normal. É normal a gente achar de acordo com as coisas que nos foram ensinadas. Porém, é anormal, não é normal, não é legal e não é bonito ter um preconceito das coisas e achar que aquilo é o real, é o fato, é o verídico. E daí que vem o problema. Por que nós temos preconceito? Porque nós somos seres humanos, nós gostamos de estar próximas de coisas semelhantes, de pessoas iguais. Tudo aquilo que nos causa estranheza, tudo aquilo que aos nossos olhos não são normais, tendemos a ter o quê? Um preconceito, um conceito antecipado da situação. E aí é que vem um problema. Infelizmente, preconceito não é algo positivo. Não, porque a gente carrega toda aquela nossa visão de mundo, toda aquela nossa ideologia e despejamos em uma coisa que a gente não conhece. E o problema é que a gente tem como verdade, sem direito à flexibilização. Exatamente. E existem vários tipos de preconceitos. Antes de entrar nesta delonga, você saberia me dizer qual é a diferença de um preconceito e uma discriminação? Pois é, eu não sabia. Eu aprendi pesquisando sobre os preconceitos. E depois eu vou falar pra você. O preconceito é simplesmente o conceito que a gente tem sobre alguma coisa antecipadamente, como eu já falei nesse vídeo. Agora, a discriminação é você botar o julgamento em ação. Ou seja, é a parte prática do preconceito. É aquela coisa que faz com que você se impulsione a agir. Nem todo preconceito é uma discriminação. Mas toda discriminação é um preconceito, se é que você me entende. Nós temos sim de termos cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente vive. Ah, mas eu não sou preconceituoso. Será? Pois eu falo a você que não existe um ser humano que não seja preconceituoso. O grande problema do preconceito é a gente tomar o preconceito como verdade, porque é a nossa verdade, é baseada de acordo com a nossa percepção. Na psicologia, isso deixa bem claro que a gente tem que entender que o outro é um ser único, o outro é um ser de vivências, o outro é um ser que tem uma visão de mundo de acordo com aquilo que ele viveu. Logo, contudo, todavia, entende-se que a gente não pode julgar, definir, dizer se é certo ou se é errado aquilo que vem do outro, porque percepções são individuais. E quando a gente pega as nossas percepções
de vida, de mundo, de situações e etc e tal, e trazemos para uma realidade que não é nossa, assim, nos darmos o direito de pelo menos conhecer, a gente faz o quê? Rejeita. Não é bom, não é parecido, eu não quero conta, não é bonito. E é assim que funciona o preconceito. Justamente por a gente não achar que tem alguma similaridade, afinidade, algum vínculo com as coisas que eu conheço de acordo com a minha visão, isso vai ser o quê? Um preconceito, dotado de falsos conceitos, porque a gente não se abre a conhecer o que realmente é. Porque quando a gente passa para realmente entender o conceito da situação, a gente não julga. A gente vai simplesmente o quê? Ser empáticos e simplesmente compreender, uau, isso existe, isso é real. E aí vem uma questão, tem vários tipos de preconceito. Tem o preconceito com mulheres, que é aquele preconceito que os homens minimizam as mulheres, sem comentários, porque deleta. Tem o preconceito racial, que é o racismo. Esse, no Brasil, principalmente aqui no Brasil, é um preconceito estrutural. O que seria um preconceito estrutural? Aquele preconceito nivelado, que as pessoas falam, eu não tenho racismo, mas todo mundo, entre aspas, não todo mundo, que a gente não pode generalizar, mas uma boa parte das pessoas tem, sim, aquele preconceito, sabe, bem disfarçadinho, que a pessoa às vezes até faz de forma inconsciente, porque toda uma geração fez, todo um contexto histórico já é comum, então a pessoa simplesmente continua fazendo. Às vezes não sendo tão racional, mas sim, às vezes sim, com muita racionalidade e maldade, com certeza. E por que existe o preconceito racial? Porque na visão dos preconceituosos, os negros são vistos como seres inferiores. Exatamente isso. Que decadência. Existem o preconceito de pessoas trans, que é a transfobia. Existe os homossexuais, que é a homofobia. O preconceito com os judeus, que são o antissemitismo. Preconceito religioso, que por incrível que pareça, aqui no Brasil, ele é dominante. Porque, principalmente, gente, com religiões africanas, de embasamento africano. Porque, gente, não é igual, não é parecido, não faz parte do meu clã, eu deleto, eu não quero conhecer porque é coisa ruim, e associa, assim, a coisas ruins, do que possibilita qualquer tipo de, sabe, abrir o leque para pelo menos conhecer, sem julgamento. Existe o preconceito físico, principalmente o que a gente poderia dizer das pessoas mais gordinhas. Por fim, a xenofobia, preconceito de pessoas estrangeiras. Gente, tudo aquilo que é estranho, a gente rejeita. Sim, nós rejeitamos porque somos seres sociais. Desde a época da savana, que nós seres humanos tínhamos sim o costume de selecionar, agrupar os meus semelhantes, os seus semelhantes. Isso é muito sério mesmo. A gente precisa simplesmente abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e fechar as nossas bocas, para que a gente não gere comportamentos agressivos. Eu não estou aqui como a dona da razão, não estou aqui como uma pessoa que não tem preconceitos, porque tenho, como qualquer um tem. Mas a diferença de uma pessoa que tem preconceito, se declara preconceituosa, é porque ela já chegou a um certo patamar e ela sabe perfeitamente que ela precisa viver em um estado de alerta para que seus costumes, seus hábitos, seus dizeres, suas formas não machuque o próximo, não gere sentimentos ruins em uma outra pessoa. E como é que essas pessoas que são vítimas de preconceito se sentem? Essa é a questão da história. Quando a gente realmente entende que nós temos sim que melhorarmos como ser humano, que nós temos sim que sempre estarmos atentos aos nossos comportamentos, às nossas crenças, às coisas que a gente tem por toda a vida, é justamente para a gente evitar, simplesmente evitar que as coisas aconteçam, mesmo que de alguma forma, mecanicamente, a gente possa simplesmente entender que não devemos julgar, não devemos rotular. Obviamente, você não vai trazer todo mundo para sua vida, você não vai sair se relacionando com todo mundo, você não vai sair por igual com todo mundo, sim. Nós selecionamos desde a época do homem lá da savana.
Óbvio que a gente tem que selecionar. Mas essa seleção é uma seleção saudável, natural do ser humano. A seleção que eu estou falando aqui é de colocar a gente em um patamar maior, melhor, mais inteligente, mais forte, mais interessante, e o outro como inferior. Esse aqui não serve pra mim porque é inferior a mim. Entendeu? É esse tipo de seleção que não pode existir, porque afinal de contas não existe preto ou branco. Não existe rico ou pobre. Não existe feio ou bonito, quando a gente sabe perfeitamente que todos nós temos um único destino, que é o buraquinho da terra, lá com os pezinhos juntinhos. Espero que esse vídeo tenha sido realmente muito proveitoso. Eu espero que você tenha entendido o que é um preconceito e porque todos nós somos preconceituosos. E eu espero veementemente que a partir de então, mesmo que a gente queira separar, julgar e qualificar, que a gente possa fazer isso com mais cautela, porque sim, sempre iremos fazer isso. Agora que a gente faça isso de uma forma mais ativa, de uma forma mais consciente, e que a gente não deixe que os nossos conceitos sejam universais. Que a gente perceba que o nosso ponto de vista é o nosso ponto de vista baseado nas nossas vivências. E que o estranho não é necessariamente o nosso inimigo. E que a gente precisa, sim, se relacionar, conviver e respeitar as diferenças. Porque essa é a premissa da gente viver com relevância. E a intenção desse vídeo é justamente essa: ajudar a mim, primeiramente a mim, e a você a se tornar um ser humano melhor, a nos tornarmos um ser humano melhor. Então, venha psiquiar comigo. Se você chegou aqui, parabéns pra você. Significa que está comprometidos com o seu desenvolvimento. Então, menos preconceito, mais conceitos, mais amor, mais respeito, porque é disso que o mundo carece. Não importa se a pessoa seja trans, se a pessoa seja negra, se a pessoa seja brasileira, que seja europeia, não importa se a pessoa seja do candomblé, que a pessoa seja católica. A gente precisa parar de achar que só porque é o meu ponto de vista é o único, é o melhor, é o mais sensato. Não, a gente precisa se abrir às oportunidades, sim. Eu não preciso trazer nada para minha vida que não me convém, mas eu preciso respeitar, eu preciso barrar, eu preciso dizer não para que essa violência que a gente vive hoje em dia cesse e as pessoas possam viver um pouco mais em paz. Ah, o mundo está uma droga. Não, o mundo não está uma droga porque o mundo não tem CPF. As pessoas fazem com que o mundo se transforme no que ele está. Só depende de mim, só depende de você, ok? Eu agradeço veementemente por você ter chegado até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você e que se você chegou até aqui e se você gostou, eu te convido a se inscrever no meu canal, porque muitas coisas virão. Sou apenas uma estudante de psicologia, mas que tem um desejo enorme de ajudar pessoas e ser, sim, a diferença que o mundo precisa, porque o mundo precisa de pessoas como eu, como você, como todos esses que estão comprometidos em fazer, sim, um mundo melhor para todas as gerações que virão. Um beijo e vamos psiquiar. Tchau! Menos preconceito.